Olá pessoal, boa noite a todos. Vou deixar essa aula gravada, né? Bom, na aula passada, né, eu falei ali dos sistemas, né, dos principais sistemas que a gente tem, né, o sistema convencional, né, de compressão a vapor, os sistemas centrais, né, que utiliza ali o de água gelada, né, os chillers, né, motor de resfriamento. Bom, e agora, pessoal, a gente vai falar um pouco também da parte de cálculo de estimativa, né? Bom, então para climatizar um determinado ambiente, a gente precisa saber o quanto de calor que a gente precisa retirar, né, para poder então chegar na eficiência e também no chamado conforto térmico, né? Porque o principal é climatizar para as pessoas, né, para as pessoas que estão naquele ambiente, né? Então, para isso eu tenho que verificar o tanto de calor, né? Então, o que que gera calor? Bom, pessoas geram calor, equipamentos geram calor, né? Iluminação gera calor. A gente também tem proveniente da incidência do raio solar, né? Então a gente tem o calor que é oriundo dos raios solares, né? A gente fez essa estimativa lá no módulo passado, né? Mas a gente sempre tem que estar realizando isso. É, não vai diferir, né? A gente vai ver que, por exemplo, no comercial e no industrial, a gente vai diferir porque é o seguinte, lá a gente vai refrigerar, então a gente vai olhar principalmente câmaras frias, né? Então, condicionar um alimento, condicionar ali um determinado produto, né? Então, aí a gente vai ver que vai ter alguns parâmetros diferentes, algo diferente a ser considerado, né? Então, vou compartilhar com vocês, vamos falar mais sobre esses cálculos aqui, a gente já fez bem, e na próxima aula aí, depois eu quero fazer um exemplo de numérico aí com vocês, né? Bom, então, o que que é essa carga térmica, né? É a quantidade, então, de calor sensível. O que que é o calor sensível? É aquela quantidade de calor em que não tem a mudança, né, de estado físico do meu elemento. E o calor latente é aquele que vai ter justamente a mudança de estado físico, né? Que é justamente para que é a quantidade de calor, né, dessas duas parcelas para eu poder propiciar as condições de conforto, né? Então, essa carga ela pode ser expressa em BTU hora ou quilowatt, né? E também como a soma dos fluxos de calor que vão para o ar por convecção. Já o calor sensível, né, é aquele calor que produz a variação de temperatura sem alteração do conteúdo de umidade. E o calor latente é aquele da evaporação, né, que é justamente da mudança de estado físico, né, do vapor de água do ar, que é o calor que produz a variação do conteúdo de umidade, né? Então, esse que altera a umidade do ar, né? Sem alterar a temperatura, né? Esse é uma mudança de calor constante, né? É uma mudança constante, é uma temperatura constante que vai variar no conteúdo de umidade. Bom, então para calcular nessa carga térmica, né? Eu preciso saber então como o zoneamento, que é a zona térmica, as envoltórias, né? Que é a diferença entre temperatura interna e externa somada a uma radiação solar incidente. As fontes internas de calor, tanto parcela sensível como latente, as pessoas, né, que é aquela capacidade máxima e mínima a ocupar o recinto, as fontes de calor e umidade, né, então proveniente de iluminação, motor elétrico, equipamento de escritório, por infiltração, né, então seja por frestas, portas, aberturas, janelas, né, então vazão de ar exterior, as pessoas, parede, teto e vidros, equipamentos e iluminação. Bom, então a primeira carga térmica aí que a gente vai ver é em razão da vazão de ar exterior, né? Então é o ar que vem proveniente do ambiente externo, né? Bom, então a vazão mínima de ar, né, que é necessário, né, para a gente poder ter uma renovação de ar, né, que a gente sabe que se vedar tudo, vamos ter uma saturação, principalmente de CO2, isso dá então indução de sono. A gente percebe esse efeito rápido quando a gente está dirigindo e a gente aperta aquele botão no ar-condicionado de recirculação. Então a gente aumenta a saturação de CO2, diminui o oxigênio, aí começa a gente induz o sono, né? Acaba induzindo sono na gente, né? Então por isso que fala que, por exemplo, de noite, dirigindo à noite com o ar-condicionado, pede para desligar aquela parte de recirculação e entrar o ar exterior, para poder ter uma maior renovação de ar interior.
né? Então, o mesmo vale para os ambientes estáticos aí, né? E de edificações, né? Isso é determinado pela norma ABNT 16401, onde vai ter uma metodologia de cálculo em função do ambiente a ser climatizado e da quantidade de pessoas que ocupam o ambiente. Então, são essas equações aqui, ó. Então, a gente tem a vazão de ar exterior a ser promovida, então aqui ela é dada em litros por segundo, e a vazão eficaz de ar exterior, também dada em litros por segundo, e EZ é a eficiência da distribuição do ar no ambiente, que pode ser obtida pela tabela, né? Que é a eficiência da distribuição de ar nas zonas de ventilação. E essa vazão eficaz, ela é dada então pelo número máximo de pessoas no ambiente climatizado, vezes o número de vazão por pessoa em litros por segundo, então é litros por segundo vezes pessoas, mais AZ, que é a área útil, que é ocupado pelas pessoas em metros quadrados, vezes a vazão por área útil ocupada, que é a litro por segundo vezes metro quadrado. Bom, então essa tabela, que é a vazão eficaz mínima de ar exterior para ventilação, vai apresentar e fornecer alguns valores, então, para FA e FP. Então tem aqui, ó. Então tem aqui, ó, se o meu número de pessoas por metro quadrado, por 100 metros quadrados é 50, eu vou ter, então, por um nível 1, esse aqui de FP e esse de FA, e assim por diante. Então vai depender do local, por exemplo, se é um legislativo, um plenário, se é um teatro, um cinema. Então isso aqui são fatores que é tabelado. Esse aqui já é obtido, né? Já é obtido, né? Por exemplo, área de ocupação, área útil ocupada, o número de pessoas, então isso é dado, né? E esse EZ também é tabelado, né? Eficiência da distribuição. Então, insuflação de ar pelo forro, se é de ar quente pelo forro, pelo piso. Então, vai depender de como, por onde, né? Qual a origem de insuflação desse ar, né? Que eu vou usar, então, um fator correspondente. Bom, além disso, a gente também tem que calcular o calor sensível e latente devido à vazão de ar exterior. Então, conforme essa equação aqui. Bom, então o calor sensível vai ser 1,23 vezes Vs, né, que é a vazão de ar exterior em litros por segundo, vezes a temperatura, a diferença da temperatura externa menos a interna. E a de latente, ela é 3.000 vezes a vazão de ar, vezes a umidade absoluta externa, que é dada em quilos de vapor de água por quilo de ar seco, que é a umidade absoluta externa com a diferença da umidade absoluta interna. Então, são esses dois fatores aí que eu vou utilizar, né? Na verdade, aqui três, né? Bom, o outro fator é devido às pessoas, né? Então, a umidade do ar, ela é um vapor superaquecido. Então, aumentar a umidade é aumentar a sua carga de calor latente. Então, essa mistura de ar e vapor do recinto, ela é conduzida ao evaporador, gerando queda de entalpia. Então, com isso, o calor sensível diminui, parte do vapor então se condensa e acarreta então redução de umidade. Então, esse ar retorna ao local resfriado e desumidificado. Então, é justamente essa questão de manipulação de umidade, pessoal, que dá aquela sensação de muito calor ou baixo calor. Mais uma vez, eu bato naquele exemplo, né? Geralmente, o Brasil, por exemplo, na região norte e aqui no centro-oeste, a média de temperatura é bem parecida. Porém, o nível de umidade no norte é maior do que aqui. E lá, a sensação de desconforto, porque a umidade do ar ela é alta, é muito maior do que aqui. Que aqui o nosso é um calor seco. Então, em tese, ele é menos, vamos dizer, ele é mais suportável do que o calor, vamos dizer assim, o calor lá do norte, né? Porque é um calor com umidade. Então, essa sensação térmica lá é muito maior do que aqui, justamente por essa manipulação aí de umidade, né? Bom, então, pessoal, qualquer ser humano, ele emite, então, calor sensível e latente, que vai variar dependendo da situação que o indivíduo se encontra. Se ele está, vamos dizer assim, em estado, ele está parado, ele está em atividade. Se ele for exposto em atividade física intensa, né, ou seja, ele vai emitir até 5 vezes mais calor que em repouso, né?
Então, considerando que a temperatura média de uma pessoa ali é de 37 graus, então, por meio de experimento, quanto menor essa temperatura, maior é o calor sensível. E quanto maior a temperatura externa, maior é a quantidade de calor latente emitida. Então, né, o organismo, então, né, a gente sabe que tem o mecanismo termostático, né, que regula a nossa temperatura, né? Então, se a gente está com frio, nossa pele tende a contrair, que é para manter o calor interno, para a gente manter a temperatura do corpo. Se está muito quente, o que acontece? A nossa pele, vamos dizer assim, se abre, os poros se abrem e a gente, vamos dizer assim, evapora a água que tem ali, né? Então, isso vai no suor. O suor é justamente para poder melhorar a troca e a gente manter o nosso ambiente, o nosso calor interno. Porque se não tivesse, o que aconteceria? Nossa temperatura interna iria aumentar, né? E a gente sabe que é, ocorre o desequilíbrio homeostático, né? E isso, então, a gente pode vir a ter febre, né? E ter problemas aí de saúde, né? No nosso corpo entra no desequilíbrio, né, no nosso metabolismo. Então, por isso a gente sua, né, evapora a água e melhora a troca de calor para manter a nossa temperatura interna. Então, com a temperatura externa superior à do corpo, então o calor é transferido do exterior para o corpo, né? Então, isso vai provocar justamente a transpiração e a eliminação de vapor de água pela transpiração, adicionando então calor latente ao ar. Então, a gente joga calor latente no ar. Bom, a carga térmica, então, devido às pessoas, né? Então, se a temperatura exterior ela é inferior, né? Então, vai se dar do corpo para o ambiente, né? Então, a gente vai eliminar para o ambiente, porém, somente na forma de calor sensível. Então, a gente não transpira, né? Então, só tem o calor somente calor sensível, né? Ou calor latente, mas mantendo o calor total, né? Então, aqui a gente tem os valores típicos de calor sensível e latente liberado por uma pessoa em função da sua atividade. Então, por exemplo, se ela está sentada no teatro e no período de manhã, manhã ou tarde, né? Então, esses são o calor total, né? Por exemplo, um homem adulto e o fator é, a parcela de calor sensível e a parcela de calor latente. A gente também tem, pessoal, a carga térmica em razão das paredes, do teto e a chamada envoltória, né? Então, para determinar esse calor que atravessa as paredes do ambiente a ser climatizado, a gente então tem uma equação que avalia a transmissão de energia, né? Então, essa tabela, em função da insolação, em função da orientação, da fachada de paredes e tetos, apresenta o valor a ser acrescido na temperatura. Então, a gente tem aqui, ó. Então, por exemplo, uma parede de cor clara, né, ou branco alumínio, para determinada hora, eu vou ter um delta T diferente, né? Então, por exemplo, a parede sudeste é essa, para leste é essa, né? Enfim. Então, para cada momento do dia, a gente tem um aqui, né? E para o forro também a gente tem um delta T correspondente. E como é que é essa... As paredes, lajes e telhados vão transmitir energia solar para o interior dos recintos, tanto por condução quanto por convecção. Então, essa carga térmica é dada pela área total em metros quadrados. O U é o coeficiente global de transmissão de calor. A T é a temperatura externa em graus Celsius. A TI é a interna. E o delta T é aquela diferencial de temperatura que é obtido por essa tabela aqui, né? Então, é mais uma parcela a mais, né? Bom, daquela equação, pessoal, faltou uma parcela ali que a gente precisa determinar, que é o coeficiente global, né? Então, esse coeficiente global U, né, ele é mais fácil obtido medindo então a temperatura do ar em ambos os lados da superfície, né? Então, esse coeficiente é chamado de coeficiente global de transmissão de calor e ele é um fluxo de calor por hora através de um metro quadrado de superfície, quando a diferença entre a temperatura do ar nos dois lados da parede ou teto é de 1 grau Celsius, né, 1 grau centígrado. Então, quando a gente utiliza vários materiais nas paredes, né, ou seja, várias camadas, e principalmente se for de isolante, a gente utiliza a resistência. Então, o que que a gente faz? A gente faz um paralelo elétrico, né? Na parte de transferência de calor, a gente usa como se fosse resistência elétrica. Então,
Ele tem uma temperatura externa, ele cai para uma temperatura interna, justamente por diferença ali de resistência de temperatura das diferentes camadas, e por isso a gente acha um coeficiente global aí de transmissão de calor. Então, por exemplo, ó, se eu tenho parede de tijolo de 6 furos assentados na maior dimensão, né? Então, eu tenho um tijolo que é de 9 por 14, né? Eu tenho uma espessura de argamassa de 1 centímetro, de argamassa em esboço de 2,5, a espessura total da parede for de 19 centímetros, eu tenho esse coeficiente global, né? Já se for para se o meu tijolo for de 10 por 15, então tem uma parede total de 20, eu vou ter esse. Então, para cada situação de parede, eu vou ter então um coeficiente global ali a ser considerado, certo? Aí eu é, jogo lá na carga de transmissão, né? Bom, além disso, a gente considera também a carga térmica devido aos equipamentos, né? Então, conforme aí a norma americana, né, a ASHRAE, ela não é possível assumir a potência nominal, por exemplo, de impressoras, copiadoras e computadores, mesmo ele liberando uma parcela significativa de carga térmica, né? Bom, se for pegar exatamente, então, por exemplo, computadores depende do uso. Então, por exemplo, se você está usando um computador para jogo, um jogo intenso, por exemplo, um computador game, ele vai dissipar muito mais energia, né, calor, do que um computador de uso normal de escritório. E, por exemplo, se você está minerando dados, né, também está utilizando ele intensamente, ele também vai liberar muito calor. Então, não tem como você estimar com exatidão. E, além disso, é, você pode fazer algumas aproximações. Então, por isso tem uns valores médios, né? Então, a gente pode considerar um valor médio, utilizando um fator de segurança normal, um fator de segurança alto, né? Assim como os monitores, né? Um monitor pequeno vai ter uma faixa, um médio outra e um grande uma outra faixa, considerando aí o chamado uso contínuo, né? Bom, além disso, a gente tem a carga térmica devido à iluminação, né? Então, por exemplo, a iluminação fluorescente, ela vai ter um equipamento adicional, que é o reator. Esse reator vai ter 20% de carga, né? Ou seja, quando só se dispõe de reatores duplos de alto fator de potência. Então, a gente reduz essa carga adicional. Então, essas taxas típicas de dissipação de calor pela iluminação, ela vai fornecer valores típicos de iluminação para determinados recintos, utilizada quando não existirem informações a respeito da potência das lâmpadas. Então, caso existam as informações, o cálculo da carga térmica devido à iluminação deve ser realizado utilizando as equações a seguir. Então, é o somatório da potência das lâmpadas, então, geralmente eu tenho esses dados, né, já é fornecido, né, vezes ali o tipo, por exemplo, tem um tipo de iluminação, vezes fator, né? Por exemplo, for iluminação fluorescente, vezes esse fator de 0,86. Então tem aqui, por exemplo, sala de convenções, fluorescente, fluorescente compacta, tem um nível de iluminação, né? Então aqui, pessoal, se vocês estão percebendo, as equações, apesar de ter muito fator, as equações são fáceis de resolver, porque muitos desses valores são tabelados, há um valor ou outro que você vai ter que calcular, por exemplo, uma área, um volume, é só fazendo as considerações corretas, você chega a um valor bem próximo ali do que você precisa para dimensionar, por exemplo, um ar-condicionado. Bom, o outro calor que a gente tem que considerar é devido à infiltração de ar externo. Então, por exemplo, uma janela, portas, né? Então, se há uma área envidraçada muito grande, essa área envidraçada, ela está protegida, por exemplo, ela tem um isofilme, ela tem algum tipo de proteção, ou é um vidro transparente, ele é opaco, então são algumas considerações que a gente leva em consideração, mas tudo isso a gente também tem tabelas, valores tabelados que ajudam nisso, né? Então, essa penetração do ar exterior por portas, janelas ou outras aberturas, ela vai adicionar também tanto carga térmica sensível e latente. Então, essa parcela de carga térmica, mesmo não sendo precisa, ela pode ser estimada pelo método da troca de ar ou pelo método das frestas. Então, conforme a NBR 16401, ela pode ser definida então como uma vazão de ar externo que penetra a edificação através das portas do perímetro do ambiente e por frestas e aberturas diversas, sendo provocada pelos ventos de diferentes pressões.
Então, para dimensionamento de rede de tudo para distribuição de ar, devido à carga térmica, devido a esses, né? Então, é necessário inicialmente realizar o projeto do sistema. E para conseguir realizar, é necessário analisar, então, a planta de edificação. Então, por isso eu tenho que ter uma análise da planta de edificação, onde eu vou definir o tipo das bocas de insuflamento e o local onde vão ser instaladas. Então, após as definições, eu distribuo o volume de ar para cada saída. Eu faço a distribuição de vazão de ar, né? Bom, a outra carga térmica, pessoal, é a infiltração de ar externo, né? Então, se eu tenho de ar interno, eu tenho de ar externo, né? Então, um ar insuflado em um recinto condicionado, ele vai retornar ao ar condicionado por meio da diferença de pressão, né? Que é fornecida pelo ventilador. Então, ela pode ser a forma de pleno, ou seja, utilizando o ambiente como o próprio recinto, com corredor, teto rebaixado, comportando-se então como um condutor do ar ou utilizando dutos de retorno. Então, nos dois casos é adicionado calor, né? De qualquer forma, vai ter um calor que vai ter que ser retirado pelo evaporador, senão vai ter como. Então, para calcular os dutos, é importante saber o quanto de ar deve ser insuflado ao local, né? O tanto de ar, tanto de metro cúbico por hora ou por segundo, e essa quantidade depende também da carga térmica. Então, a maneira mais prática é estimar as dimensões e traçar os dutos, né, e determinar então a quantidade de ar a ser insuflado. Então, calculado esses dutos, não preciso saber dos dutos para saber então a carga térmica, se ela vai estar adequada. Se tiver dentro de uma margem de erro de 10%, não tem que recalcular. Se tiver acima disso, né, ou um pouco fora disso, eu tenho que recalcular. Bom, então a carga térmica devido aos dutos é dado por essa aqui, né? Então é a área lateral do duto exposta ao calor, né? Então tem que saber essa área que é dada aqui, né? Então é o perímetro mesmo, é a área de todo o meu sólido. Coeficiente global de transmissão de calor, que é dado aqui, ó. Então é só saber qual que é, ó, se é o tipo de chapa, chapa metálica não isolada, ele é isolado com meia polegada, com uma polegada, aí eu tenho aqui, né? Aí eu acho o meu vezes dt, que é a diferencial de temperatura entre o ar exterior e o ar interior ao duto, em graus Celsius, né? Bom, a carga térmica total, né, então obterá a carga térmica parcial, né, correspondente às paredes e tetos, insolação, dutos, pessoas, equipamento, infiltração, renovação de ar. Essa carga térmica, então, ela é obtida somando essas parcelas de calor sensível e latente, né? Então, por questão de segurança, né, pessoal, por mais que a gente tente fazer ali uma aproximação o tanto quanto possível do real, a gente também tem que jogar um fator de segurança, porque algum erro ali a gente pode cometer em algum momento, em algum cálculo da parcela. Isso é normal, né? Por isso que até os softwares, né, que calcula ali a carga térmica, só você ali alimentar com os dados, né? Os dados que realmente você tem que considerar, o restante ali já joga um fator de segurança, geralmente 10%, né? E para obter o resultado em toneladas de refrigeração, a gente então divide por 3,57, que é o total aí de quilowatts, né? Bom, então a carga térmica total de aquecimento, pessoal, ela é semelhante à metodologia utilizada, né, para o cálculo da carga térmica de resfriamento, é a mesma coisa. Né? Então, se você faz para o resfriamento, você faz para o aquecimento. Então, escolher os valores de condições externa e interna, né, do projeto. Então, agora eu considero do verão inverno, né? Então, eu considero justamente vamos dizer, o tempo crítico, né? É só uma questão de lógica aí, né, pessoal? Se eu quero resfriar, eu tenho que considerar a pior estação possível, o verão. No caso, se eu quero aquecer, a pior estação é o inverno. Então, eu vou determinar a perda de calor pelas paredes, teto e piso, determinar a perda de calor devido ao ar exterior a ser insuflado no ambiente,
A soma das duas parcelas de carga térmica citada anteriormente, que vai resultar na carga térmica total, né? Então, tem que considerar as condições particulares que afetam na capacidade do equipamento. Então, o aproveitamento do calor por insolação, a geração interna de energia, a taxa de ocupação do edifício e a presença de pessoas e outra fonte de calor no ambiente. Então, basicamente, são as mesmas, os mesmos, é, as mesmas considerações, né? Ok, pessoal? Então, aqui são exercícios. É, quiserem dar uma treinada, fique à vontade. Então é isso aí, pessoal. Eu vou finalizar a aula aqui por hoje. Caso então tenha alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vou desejar a vocês aí, então, uma boa noite. É, fiquem então aí todos com Deus e até a próxima, pessoal. É só qualquer dúvida aí, estão à disposição. Então, até a próxima aí, pessoal.